O próximo sola, vamos dar início hoje, provavelmente não vamos conseguir concluir, mas é o sola gratia, ou somente a graça. Eu começo aqui com Efésios 2, versos 8 a 10, o apóstolo Paulo escreve: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. O que não vem de vocês? A graça e a fé. É um dom de Deus. O que é um dom? É algo que a pessoa recebe porque mereceu? É um presente de Deus, não de obras, não por causa da nossa obediência, das nossas obras, para que ninguém se glorie. Já imaginou? A pessoa é salva porque ela fez por merecer. Aí ela vai dizer: a glória deve ser dada a mim. Mas não, Paulo está dizendo, a salvação não é pelas suas obras, pelas coisas boas que você faz, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Aí Paulo continua: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Olha que curioso, a salvação não é pelas nossas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos falar, irmãos, sobre esse conceito tão importante que é o do somente a graça, né? Citando aqui o teólogo do passado puritano, Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: visto que a graça vem primeiro de Deus, assim ela vem continuamente dele, assim como a luz vem do sol o dia inteiro, tanto na aurora quanto pela manhã. Muito bonito ver dessa forma poética que Edwards coloca, que a graça é algo que vem de Deus continuamente, assim como a luz vem do sol o dia inteiro, tanto na aurora quanto pela manhã. A graça vem de Deus. Irmãos, os reformadores, eles, diante do que acontecia naquela época, dos desvios da igreja cristã, os reformadores entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. Martinho Lutero, um monge agostiniano, que por anos e anos, interpretando de forma equivocada a Bíblia, acreditava que conseguiria alcançar as bênçãos de Deus, o favor de Deus, alcançar a salvação pelos seus méritos. Ele se esforçou muito. E olha que Lutero era uma pessoa muito diligente, muito disciplinada, né? Os seus biógrafos mostram isso. Lutero era alguém que jejuava continuamente, era jejum de comida, jejum de sono, ficava sem dormir, ficava sem falar, dias e dias, sem abrir a boca, fazendo jejum de palavras, né? Lutero era alguém que estudava, era alguém que se entregava, e por mais que ele se esforçasse, ele percebia que ele não conseguia alcançar o favor de Deus. Por mais que ele obedecesse, ele sabia que ele não conseguia obedecer de forma perfeita toda a lei de Deus. Lutero, então, se autoflagelava. O presbítero Wlander tem estudos preciosos, né, falando sobre a vida de Lutero, sobre a reforma protestante, e nos slides ele tem inclusive imagens, né, de instrumentos que Lutero, que eram usados para autoflagelação. E o presbítero Wlander esteve na Alemanha algumas vezes, conheceu os locais ali. Vale a pena assistir a aula do presbítero Wlander sobre a reforma protestante. Mas o fato é que, por mais que Lutero se esforçasse, ele percebia que ele não conseguia chegar lá. Aliás, toda pessoa verdadeiramente sincera, por mais que ela se esforce, ela vai chegar à seguinte conclusão: eu não consigo alcançar o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus qual é? Não é simplesmente que é um padrão um pouco alto, é um padrão de perfeição. O padrão de Deus é um padrão de perfeição. Quando nós estudamos a doutrina dos pactos, nós falamos sobre pacto das obras, pacto da graça. O pacto das obras que Deus fez com Adão consistia em que Adão precisava obedecer de forma perfeita para continuar tendo vida, comunhão com Deus. Adão, nós conhecemos a história, você já leu Gênesis 3, você leu que Adão quebrou o pacto. O homem e a mulher desobedeceram a Deus. E por isso, eles, né, ficaram distantes, o relacionamento foi quebrado que eles tinham com Deus. Só que o pacto das obras continua, Deus continua exigindo obediência perfeita. A pergunta é: quem de nós vai ser salvo? Essa é uma pergunta simples. Quem vai ser salvo? Quem consegue obedecer toda a lei de Deus de forma perfeita?
e obedecer continuamente, durante toda a vida? Quem até o final da vida vai obedecer tudo e mesmo na hora da morte, não vai ter nem sequer um pensamento, por exemplo, reclamar? Imagina a pessoa está no final da vida ali, agonizando de dor, aí ela reclama da dor. Reclamação é pecado? Murmuração é pecado? É pecado. Aí ela morre. Puxa, mas ela passou a vida inteira dela fazendo coisas boas. Mas na hora da morte, ou ela teve um pensamento que não deveria ter, desejou algo que não deveria desejar, ou reclamou. Quem vai ser salvo se precisa haver obediência perfeita? Qual é a resposta, irmãos? Ninguém. É por isso que Jesus vem a esse mundo, obedece toda a lei de Deus de forma perfeita e na cruz do Calvário leva sobre si a culpa dos nossos pecados. O que era impossível para o homem, Deus fez possível através de Cristo. É por isso que na cruz Jesus diz assim: está pago, está consumado, o preço foi pago. Aí qual é a nossa compreensão? Lutero, depois de tanto buscar, se esforçar para alcançar o favor de Deus, a salvação, ele abre lá em Romanos 1, abra a sua Bíblia em Romanos 1. Romanos capítulo 1, citei ainda há pouco, né? Não me envergonho do Evangelho. Mas olha só, o apóstolo Paulo vai aplicar aqui as palavras de Abacuque, quando Abacuque diz que o justo viverá pela fé. Versos 16 e 17. Lutero, ele conhecia grego, ele tinha o Novo Testamento em grego, e ele conhecia latim, e ele tinha também a Bíblia, né, em latim. E um dia Lutero leu essas palavras: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quando Lutero leu essa passagem, o Espírito Santo, essa é a obra do Senhor, é Deus quem age. Nós não falamos sobre isso há pouco, falando de José, é Deus quem age. Deus, através do Espírito Santo, usando como veículo a palavra, mostrou para Lutero, convenceu Lutero. Lutero entendeu que ele nunca iria conseguir alcançar a salvação por ele mesmo. O justo viverá pela fé. Lutero pôde então entender que a salvação, a graça de Deus, as bênçãos de Deus só são possíveis através da fé em quem? Naquele que é justo, naquele que obedeceu de forma perfeita, naquele que morreu na cruz e levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Lutero pôde então entender que a salvação não é através do que nós fazemos de bom, mas através do que Cristo já realizou na cruz do Calvário. Não somente na cruz, mas através de toda a vida de obediência de Cristo. Eu citei sobre isso, não sei se foi domingo passado ou retrasado, a ideia da obediência ativa e passiva de Cristo. Obediência ativa, Jesus obedeceu toda a lei, que nenhum de nós iria conseguir obedecer. Jesus cumpriu, Jesus obedeceu em nosso lugar. E obediência passiva, na cruz, ele sofreu a ira de Deus, que era contra nós por causa dos nossos pecados, ele sofreu nele. Entendem, irmãos? Lutero pôde entender isso. Eu sou salvo não por aquilo que eu faço de justo, porque eu não consigo ser completamente justo, mas eu sou salvo pela fé que eu tenho naquele que é verdadeiramente justo. Mais uma vez, citando a oração do reverendo Wellington ainda há pouco, Jesus Cristo, aquele que é verdadeira e completamente íntegro, perfeitamente íntegro, e José não era perfeitamente íntegro, perfeitamente pronto e perfeitamente fiel, porque nem José, nenhum de nós somos isso, mas Cristo é. Então a salvação é pela fé em Cristo. Tudo bem, irmãos? Isso precisa ficar muito claro. Para quem está na classe de catecúmenos, para todos nós aqui, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos de bom, porque se fosse assim, ninguém seria salvo, porque nós não somos verdadeiramente bons. Podemos até fazer coisas boas, mas nós não somos perfeitamente bons, somos pecadores, por vezes somos infiéis.
O justo viverá pela fé. Lutero entendeu isso porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela em nós, porque nós somos pecadores, mas se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A salvação é através da graça, e o que eu preciso crer em Jesus Cristo, aquele que é o justo. Vamos voltar aqui. De fato, um dos lemas que veio a definir o ensino da Reforma era o sola gratia, que é o latim para somente a graça, ou somente pela graça. Os reformadores entenderam a importância disso. Então, os cristãos são salvos somente pela graça de Deus. Ninguém é salvo porque fez coisas boas. Não, eu sou salvo porque eu fiz isso, aquilo. Ou eu vou continuar salvo porque eu sou muito fiel. A salvação do início ao fim é a graça de Deus em nós, por Cristo. Falar um pouco sobre o que gerou o sola gratia, dos reformadores, que acontecia nos dias de Lutero e dos reformadores lá no século XVI, e que infelizmente, irmãos, acontece ainda hoje. O desvirtuamento da ceia do Senhor. Os irmãos de catecúmenos, eu não vou gastar muito tempo nisso, porque vocês vão ter aula com o presbítero Vlander no semestre que vem, e ele vai abordar com detalhes isso. A doutrina do purgatório, sabe aquela doutrina que a pessoa morre, só que ao invés dela, ela não é boa suficientemente para ir para o céu, é uma doutrina não bíblica isso. A alma dela não é boa, ela não foi uma pessoa justa para ir para o céu, mas também não é tão ruim para ir para o inferno. Ela vai para um lugar chamado purgatório, para poder ser purificada. Aí quem está aqui ora, dá oferta, para que a alma da pessoa... E aí era feito naquela época, eles usavam isso, Imagina, você chega para um familiar, a pessoa morreu, fala assim: escuta, você quer que a alma do seu pai vá para o céu, não quer? Mas a alma do seu pai está lá no purgatório. Então você precisa dar uma moeda aqui, você dá essa oferta aqui, porque conforme a sua oferta, conforme a moeda bate lá no final, aquele som, é a alma que vai sair do purgatório e vai para o céu, ou vai ajudar na purificação da alma do seu familiar. As pessoas acreditavam nisso, mas não é uma doutrina bíblica. Missa em favor dos mortos, a compra da salvação. Veja, irmãos, ainda que no catolicismo apostólico romano continue a ideia de purgatório, missa dos mortos, essas coisas acontecem em igrejas evangélicas. Você precisa dar sua oferta, você precisa dar o seu sacrifício para Deus te abençoar. Aliás, não é nem no porvir, é para abençoar agora. Porque as pessoas não estão nem preocupadas mais com a vida eterna, muitos estão preocupados com a vida aqui. Então, essa compra da salvação, ou venda da salvação e de bênçãos, acontece muito em igrejas chamadas evangélicas. Então, é muito sério isso. Oposição à doutrina dos méritos. Por que precisamos de salvação? E por que não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos e esforços, mas somente pela graça de Deus? A palavra de Deus responde, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural, há uma versão que diz homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos queridos, qual é a condição do ser humano antes de ser alcançado pela graça de Deus? E espiritualmente, qual é a condição dele? Ele está vivo ou ele está morto? Está morto. E vocês já viram um morto querendo alguma coisa? João 8,44, palavras de Jesus: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E o texto de Efésios 2, versos 1 e 2, Paulo diz: Ele, Deus, lhes deu vida. Quando vocês estavam, qual era a nossa condição antes de recebermos a vida de Deus? Mortos em nossas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa imagem mostra de forma clara a situação. Existe um Deus que a Bíblia diz que este Deus, além de ser o Criador de todas as coisas, Ele é santo. O que significa dizer que Deus é santo?
Nele não há pecado. Ele não tolera o pecado. Ele odeia o pecado. Não há em Deus trevas alguma. E Deus não tolera o pecado. E existem os seres humanos, que são o quê? Pecadores. Como um ser humano pecador vai poder se aproximar do Deus que é santo? Como um ser humano pecador vai poder ter contato, comunhão, relacionamento com um Deus que é santo, que odeia o pecado, que condena o pecado, que rejeita o pecado? A resposta é não. Pelos esforços humanos, isso é impossível. A imagem mostra as setas não tocam, porque mostra que isso é impossível. É impossível para o ser humano pecador chegar até o Deus Santo. Isso é impossível. Mas observem essa imagem. Essa imagem mostra como Deus resolveu o problema. É Deus que vem até nós, na bendita pessoa de Jesus Cristo. Por que é que Jesus veio a este mundo? Por que precisou ser o próprio Deus assumindo a natureza humana? Porque o primeiro Adão falhou. Paulo se refere a Jesus como o segundo Adão, aquele que somente ele poderia fazer o que ser humano nenhum consegue. Adão não conseguiu obedecer de forma perfeita e nenhum de nós conseguiria. O próprio Deus consegue. Ele vem a este mundo e obedece toda a lei de forma perfeita. E por que é que ele precisou se fazer humano? Porque para representar seres humanos precisava ser o quê? Humano. Daí a gente entender por que das duas naturezas de Cristo. Ele sendo Deus se faz homem e não deixa de ser Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E ele assume a natureza humana para nos representar diante do Pai. Quando ele obedece toda a lei, ele o faz como ser humano, mesmo sendo Deus, para nos representar. Isso mostra que a doutrina da justificação significa que nós somos justificados, nós somos considerados, declarados justos por Deus. Por quê? Porque nós somos justos? Porque nós cremos, nós depositamos a nossa fé naquele que é justo, que é Jesus Cristo. Lutero e os outros reformadores entenderam que o homem não precisa tornar-se justo por meio do cumprimento das obras da lei para poder alcançar a vida eterna. Eu vou além, irmãos. Não é nem que o homem não precisa tornar-se justo por meio do cumprimento das obras da lei para alcançar a vida eterna. O homem não consegue. Se você dizer, agora eu vou decidir não pecar, decida não pecar. Aí à noite a gente conversa. Olha, você vai passar a tarde sem pecar, tá bom? Vamos combinar, irmãos? Ninguém vai pecar até o culto da noite. Quem vai conseguir? Bom, a gente pode, e nós devemos nos esforçar, sem dúvida alguma. Mas quem vai conseguir não pecar? Nós não conseguimos. Na glória vai ser possível. Na glória, aliás, não somente vai ser possível, como ninguém vai pecar na glória. Mas aqui, nós ainda pecamos. E imagina a pessoa sem Cristo. Qual é a condição da pessoa sem Cristo? Ela está morta. Tudo que ela faz é pecado. Não, mas ela faz coisas boas, mas motivação errada. Não há mérito nenhum, não há mérito nenhum. Então, Lutero entendeu, os reformadores, não há como nos tornarmos justos por nós mesmos. Não há como alcançarmos a salvação, a vida eterna, por meio das nossas obras. Porque nenhum de nós consegue cumprir toda a lei de Deus. Ninguém conseguiria alcançar a salvação desta forma, uma vez que ninguém jamais cumpriu a lei de Deus. E aí vem Romanos 3, versos 10 e 20. Paulo é muito claro, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Paulo vai citando o Antigo Testamento, aplicando, dizendo, é isso mesmo, não há justo nenhum sequer, porque ninguém será justificado por meio de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O problema não é a lei é boa. O problema é que nós não conseguimos cumprir a lei. E a lei serve para revelar o nosso pecado. É através da lei que nós entendemos que nós somos o quê? Pecadores. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez Paulo cita Abacuque. Então, os reformadores compreenderam que, tendo como base, não a nossa justiça, mas a justiça de quem?
A justiça de Cristo, que se fez carne, habitou nesse mundo e obedeceu em tudo à lei. Deus pode e efetivamente declara justo aquele que crê em Cristo. Estão entendendo o que significa a doutrina da justificação pela fé? Não é que Deus nos torna justos. Ele, como justo juiz, nos declara justos. E essa declaração é por quê? Por causa da justiça de quem? Não a nossa, mas a de Cristo. Este ato de declarar justo é algo completamente gratuito, pois o homem nada fez para merecer isso, uma vez que tudo provém da obra e dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Desta forma, as implicações, irmãos, a justiça de Cristo é colocada sobre nós como se fosse a nossa. Não é uma coisa maravilhosa? A justiça de Cristo justo, aquele que não pecou e obedeceu em tudo à lei, ela é colocada em nós. Isso na teologia se chama imputação, a imputação da justiça de Cristo. Assim, na salvação, Deus nos declara justos no exato instante da conversão. A justificação não é um processo diferente da santificação. É um ato instantâneo de Deus em nossa vida. Deus nos declara justos. Nós não cantamos aquele cântico que diz assim: sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado. É a doutrina da justificação. Nós já somos declarados justos, então já estamos livres da culpa do pecado. E pela santificação nós estamos livres do poder do pecado. E na glorificação nós seremos livres do quê? Da presença do pecado. Dessa ainda nós não fomos livres não, mas um dia seremos na glorificação. Jesus então não só morreu por nós, mas viveu por nós. Não é curioso isso? A gente costuma dizer, olha, Jesus morreu por nós. Não, mais do que isso. Jesus viveu e morreu por nós. Em sua vida ele obedeceu em tudo a lei de Deus em nosso lugar. E em sua morte ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Então cada ato de obediência, seja no batismo, para se cumprir toda a justiça, seja na tentação no deserto, foram realizados em nosso favor. Importante, irmãos, a base da nossa justificação é a graça de Deus, e a justiça que é colocada em nossa conta é a retidão e obediência de Jesus em seu ministério terreno. A nossa salvação é do início ao fim uma obra do Senhor, não de obras, não das nossas obras, para que ninguém se glorie. E no final toda a glória deve ser dada a quem então? Ao Senhor. E um aspecto muito sério, eu estou encerrando aqui, irmãos, um aspecto muito sério da justificação, especialmente lá no local da caveira, né, no Gólgota, onde Jesus foi crucificado, é uma doce troca. Eu acho linda essa frase de Lutero, a respeito dessa doce troca. Portanto, diz Lutero, meu querido irmão, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda esperança em si mesmo. Irmãos, nós precisamos perder toda esperança de nós mesmos. E diga, olha as palavras que nós devemos dizer: Tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que não sou. Irmãos queridos, Jesus tomou sobre si o que ele não era. Ele não era pecador. Ele tomou sobre ele a nossa culpa. E ele nos deu o que nós não somos. O que Jesus deu a nós? A sua justiça. Não é essa uma doce troca? O Senhor tomou sobre ele o que ele não era, tomou de nós o que ele não era, as nossas culpas, e ele nos deu o que nós não somos, a sua obediência, a sua justiça, a sua perfeição. Essa imagem, para encerrar, está em inglês, né? Sinergismo e monergismo. Sinergismo é quando você tem forças conjuntas atuando. Monergismo é quando você tem uma força única atuando. Na imagem você tem a pessoa ali, o rest in peace, né? Descansa em paz, a pessoa está morta lá. E aí alguém joga uma boia para a pessoa ser salva. Resolve alguma coisa? O sujeito está morto. Você pode jogar uma boia, pode tentar levantar a pessoa está morta.
alguns irmãos nossos creem assim, né, que o homem, mesmo estando morto nos delitos e pecados, ainda ele consegue abrir o coração para Jesus e aceitar Jesus e alcançar a salvação. A doutrina monergista é o que está do lado direito aqui dos irmãos. Olha o que Deus faz. Deus não joga uma boia para o pecador morto tentar agarrar, por um motivo muito simples. Alguém que está morto vai agarrar alguma boia? Não. O que Deus faz? Ele arranca da morte. A Bíblia diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nós lemos isso em Efésios 2. Eu gosto muito dessa frase do falecido Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones foi um médico da realeza que abriu mão da medicina para pregar o Evangelho. Foi pastor na igreja lá em Londres, muitos e muitos anos, e ele disse essa frase: quando nos tornamos cristãos, não é porque fizemos alguma coisa, e sim porque alguma coisa nos foi feita, e foi Deus quem fez. Conclusão: somos salvos não por missas realizadas em nossa memória, nem por sacramentos ministrados a entes queridos. Não somos salvos pelas indulgências, mas pela graça soberana do Senhor. Somos salvos pela graça soberana do Senhor. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre isso, mas que fique claro, irmãos, a nossa salvação é única e exclusivamente através do Senhor. Por isso que Jonas diz que a salvação pertence ao Senhor. Está lá no livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Vamos orar?